Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma cultura que é muito tradicional no Brasil. Aliás, o centro de origem dela é aqui no Brasil e ela é disseminada, não necessariamente a cultura, mas os seus frutos e o seu sabor pelo mundo. Nós vamos falar hoje sobre a cultura do cacau, mas não somente sobre os aspectos agronômicos da cultura. Vamos falar um pouco da economia e da cultura que envolve essa cultura sem ser redundante. E para isso, eu trago um amigo aqui, já das antigas, nós nos conhecemos da época da semente e hoje ele vem falar sobre esse mercado específico na empresa que ele está atuando hoje. Esse colega é o Fábio Marques. Fábio, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast novamente, né, Fábio? Novamente, professor, uma satisfação estar aqui contigo, falando de uma cultura nova, né, para vocês, que é diferente da cultura de grãos, e é uma cultura que de fato está em voga, né? O que todo mundo sabe já que o cacau é um dos principais componentes do cacau, do chocolate, e obviamente a gente tem um caminho grande aí também para o Brasil como uma potência aí futura de produção do cacau para o futuro. Se a gente for parar e olhar para a história, né, Fábio? O pouquinho que eu conheço, é lógico que você vai falar muito melhor isso, mas lá na antiguidade o cacau, acho que ele era fermentado e ele era consumido como bebida, né? E não como pasta ou como o chocolate que a gente conhece hoje. Mas fazendo uma analogia com o café, o cacau é uma cultura que ela se tornou elitizada pelos seus produtos e coprodutos. Nem vou falar subproduto, que hoje eu aprendi que na sustentabilidade dos processos não existem coprodutos, né? Tudo pode ser, não existe subprodutos, existem coprodutos, tudo pode ser reutilizado. E é lógico, o cacau ele faz parte da história do povo e da agricultura brasileira, faz parte também de processos problemáticos como doenças que entraram de fora do Brasil para cá e acabaram dizimando muitas áreas de cacau. E hoje essa cultura tem retomado a importância econômica que merecia para o Brasil. E você, juntamente aí com a Cargill, você me contou já em off que existem alguns projetos sendo desenvolvidos e são projetos muito legais, porque eles não trabalham somente a tecnologia, mas trabalham também a cultura do produtor e tentam trazer hoje uma visão mais empresarial do processo, né, Fábio? Exatamente, professor. A gente tem, né, igual você bem colocou, o cacau ele tem uma origem muito antiga, né? Até o nome da espécie chama Theobroma cacau, então é alimento dos deuses. A cultura mesoamericana acreditava muito na origem desse alimento, como um alimento dos deuses, né? Era misturado com outros alimentos, com canela, com milho. E hoje a gente tem toda essa cadeia do cacau, né? Uma cadeia super importante que gera bastante emprego. O Brasil também, diga-se de passagem, já teve um papel como protagonista, né? Na década de 80, a gente foi o segundo maior exportador de cacau no mundo. E hoje o que a gente está visualizando é que o Brasil está novamente reunindo todos os atributos para, de fato, tornar o cacau novamente posicionar o Brasil como um país protagonista nesse cenário. A gente vem assistindo uma série de avanços no sentido de profissionalização da cultura, a questão também de implementação de novas tecnologias. Então a gente acredita muito no Brasil como um grande protagonista do cacau no futuro. A gente sabe que hoje o cacau ele só pode ser produzido aí dentro de uma faixa da agricultura tropical, né? Você pode produzir cacau hoje 20 graus ao norte do Equador e 20 graus ao sul do Equador. Então isso coloca o Brasil como uma potência do agronegócio que tem mais os atributos aderentes para a produção de cacau, né? Temos áreas enormes, principalmente de pastagem degradada. A gente vê um caminho bem interessante em cima de
plantação de cacau em cima de recuperação de áreas degradadas. Então isso traz também uma série de possibilidades para o Brasil. Mas, Fábio, vamos lá, não vamos dar spoiler de tudo que a gente tem para falar aqui. Vamos contar um pouquinho primeiro sobre o Fábio, né? Como é que você chegou aí na empresa? Você coordena hoje projetos de farming no cacau, né? Então, fala um pouquinho aí da sua formação e como que você chegou na agricultura. E esses mercados, como o cacau, são mercados em expansão que estão retomando aí o seu papel e a sua participação na economia. Para situar um pouquinho a história do Fábio, conta como você chegou até hoje nesse ponto, Fábio. Excelente. Eu nasci em Limeira, né? Que é interior do estado de São Paulo, que foi durante muito tempo a terra e a capital mundial da laranja, né? Perdeu um pouco do seu papel em função do greening, então sempre tive muito próximo aí do agro, né? Com família e tudo mais. Comecei minha carreira dentro do processo de trainee de uma das empresas multinacionais alemãs, né? Eu trabalhei muito com a parte de insumos no agro, na indústria de patente. Trabalhei quase 8 anos nessa indústria, depois eu tive a oportunidade de ir para uma indústria franco-brasileira, né, focado principalmente em produtos pós-patente, insumos para sementes, foi onde a gente se conheceu. E agora, mais recentemente, em janeiro do ano passado, a gente vem trabalhando aí junto com o Cacau, um projeto muito bonito de transformação da cadeia cacaueira no Brasil, que visa basicamente entregar produtividade aí para o produtor, né, e tornar o Brasil novamente protagonista nesse cenário de produção global. O Brasil hoje é um dos poucos países que reúne 3 atributos. A gente tem uma produção considerável de cacau, a gente tem também um consumo de chocolate, o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, um pouco mais, então temos um consumo alto e temos uma capacidade de moagem de cacau alta também. Então, poucos países, né, nenhum país na realidade no mundo consegue congregar esses 3 atributos. Ou seja, a gente produz, beneficia e consome bastante aqui. E tem que lembrar que tem que exportar um pouco também, né, Fábio? E esse é o desafio justamente da cadeia atual. Hoje o Brasil ele precisa importar cacau de outros países para a gente poder atender a nossa demanda doméstica. Então, todo ano a gente tem aí que importar de 30 a 50 toneladas, isso varia muito em relação ao consumo doméstico, com relação à safra também, mas esse é uma das vantagens, né? Ou seja, todo produto produzido no Brasil, uma certeza você tem, que ele vai ser consumido primeiramente aqui, para depois causar um excedente, né? E, obviamente, buscar esse mercado externo. É justamente essa jornada que a gente visualiza para o Brasil. É inevitável que o Brasil, no médio espaço de tempo, se torne autossustentável no cacau, e a gente precisa começar a partir de agora, pensando nesses mercados externos também. A gente brinca que a maioria das coisas que acontecem no Brasil, primeiro é progresso e ordem. Acho que a gente tem uma das poucas oportunidades de trabalhar aí com ordem e progresso para dentro da cultura do cacau. Então, acho que tem todo esse potencial. Legal. E você já vai nos contar como que a gente pode trabalhar para melhorar isso aqui dentro do Brasil, né? A produção, para que possa realmente voltar a exportar. Fábio, vamos falar um pouquinho da cultura em si, né? Onde estão hoje os grandes centros de produção de cacau no Brasil e como que está estruturada essa produção agrícola? É um mercado que já tem tecnologias consolidadas ou ainda tem muita coisa por vir que pode ajudar o produtor e o cacau pode se tornar mais uma cultura dentro das propriedades rurais quando a gente fala aí em áreas de reserva, né? Se pegar onde eu moro aqui hoje, que é Sinop, tá dentro do bioma amazônico, o produtor ele pode ter 20% da sua área só como produção, o restante, os 80%, tem que ser área de preservação permanente. Então, conta pra gente como é que tá a infraestrutura agrícola de produção do cacau no Brasil hoje. Perfeito. Então, hoje a gente tem por volta de 600 mil hectares no Brasil, né, de cacau. Essa é uma área similar a basicamente a área que a gente tem hoje de laranja de citros, para traçar um paralelo com uma cultura que às vezes as pessoas estão mais ambientadas. E hoje a produção ela se concentra em 2 estados principais, na região sul da Bahia e no Pará. Essas são as regiões que a gente chama aqui internamente de regiões tradicionais do cacau. O que a gente está vendo muito é que está acontecendo também uma expansão do cacau em regiões não tradicionais.
E que regiões são essas, basicamente? A gente vê muito o cacau, uma expansão interessante acontecendo na região norte de Minas, na cidade de Janaúba e Jaíba. São cidades que têm um histórico ali com fruticultura, uma região de transição também. E lá, de fato, está acontecendo uma transição de banana para o cacau. Os produtores estão fugindo um pouco dos desafios do mercado da banana, tanto da doença do Fusarium, tanto também da questão da liquidez desse mercado, né, toda a questão de prateleira, indo para o cacau. Então, essa é uma região também muito interessante, promissora. A região oeste da Bahia, né, essa Bahia obviamente caracteriza como cerrado, então hoje já é possível a produção de cacau fora dos biomas amazônicos, né, que o cacau é endêmico do bioma amazônico, e fora da Mata Atlântica também no sistema Cabruca, ou seja, já tem essa inovação de um pacote tecnológico para a produção de cacau no Cerrado. Isso, obviamente, abre um mar de possibilidades, né? O Cerrado hoje no Brasil é a região que congrega uma capacidade de áreas agricultáveis muito alta, uma capacidade também de profissionalização, de perfil de produtor muito boa. Então a gente vê também hoje o cacau como uma ferramenta demográfica de vários biomas do Brasil. O fato é que ele precisa sim ser produzido aí em regiões tropicais. Temos recebido também muitas perguntas e aproximações de alguns produtores grandes da região do Cerrado, companhias agrícolas, que estão olhando o cacau como uma ferramenta interessante, primeiro para diversificação e segundo para buscar alta rentabilidade por hectare. O cacau ele tem essa vantagem em relação a culturas de ciclo curto. A gente, enquanto Cargill, também a gente vem buscando tecnologia para ser empregada no cacau. Hoje esse é um dos desafios principais da cultura do cacau no Brasil. A gente, só para você ter uma ideia, professor, a gente está falando de uma produtividade média aí na casa de 400 toneladas por hectare, sendo que em áreas com alto emprego de tecnologia a gente atinge 3,75 toneladas por hectare. Então tem um espaço muito grande de crescimento de produção, né, via esses novos pacotes tecnológicos. Essa transição e essa transformação tecnológica ela já vem acontecendo, ainda tem um espaço grande para a gente poder cada dia mais buscar essa transformação. E hoje a gente pode afirmar que é possível plantar cacau no Cerrado, né, e obter sucesso, obter rentabilidade para o produtor, e ao mesmo tempo também recorrer aos biomas tradicionais do plantio do cacau. Hoje a gente tem um advento interessante, que é uma legislação, principalmente no estado do Pará, que permite a utilização do plantio de cacau em sistema agroflorestal como uma medida para você basicamente preencher a questão do espaço de área de reserva legal. Então você pode unir tanto atender o aspecto do Código Florestal, tanto quanto ter uma área produtiva. E isso faz toda a diferença. Que legal. 2 pontos interessantes aí. E o primeiro deles, quando você fala da produtividade por hectare, você já está falando da semente, que é o que realmente vai ser consumido, ou você está falando do fruto como um todo? Perfeito. Então, a árvore, só para dar um contexto geral como funciona a cultura, é uma cultura de ciclo longo, né? É uma árvore. Então, o cacau, a árvore em si é plantada. Ele tem um período juvenil, né? Durante o cacau, ele não produz durante 3 a 5 anos, até a gente está obtendo com pacotes tecnológicos até uma precocidade maior com a produção do cacau em 2 anos e meio, e a partir de 2 anos e meio, né, nesse novo pacote tecnológico, você já começa as primeiras produções atingindo aí a maturidade no 6º ano. O que de fato hoje a indústria consome do cacau são as amêndoas. As amêndoas são utilizadas para fazer a matéria-prima do chocolate, né? Há também uma crescente busca pelos coprodutos do cacau. A gente aprendeu na história que a maioria das cadeias de sucesso ela tem conseguido obter, né, tanto do algodão como da soja, da cana-de-açúcar, obter um uso e uma aplicação aí industrial ou de alimento desses coprodutos. Então hoje o cacau ele tem outros coprodutos também que a indústria vem refletindo, vem pesquisando como que esses coprodutos poderiam ser utilizados com outras aplicações. Legal. Mas aí você não me respondeu ainda, né? Se a produtividade ela é somente esse valor que você falou é da amêndoa. Só ou da amêndoa. Um fruto comum da amêndoa. Só da amêndoa. Então, no caso, o que a gente tem é esse valor, né, que é a tonelada da amêndoa, essa é a principal matéria-prima do chocolate e que faz a felicidade de todo mundo.
E então você tem uma variação muito grande nessa produtividade ainda hoje. Então o que você deixou claro é que a tecnologia pode ajudar o produtor a ter maior rentabilidade, se tornar mais sustentável, né? Perfeitamente. Esse é o grande objetivo e desafio do produtor hoje, a questão da produtividade. Isso envolve basicamente um pacote tecnológico, né? Até para materializar mais o tema de pacote tecnológico. O pacote tecnológico, em geral, vai variar dentro do cacau desde a qualidade das mudas, é um fator super importante para você ter uma boa produtividade do cacau. A gente faz aqui o paralelo para a semente, né? Que os ouvintes aqui estão muito acostumados, a importância da germinação, do vigor da semente para uma produção, e também toda a questão de preparo de solo. Se a gente fala que a gente vê como potencial áreas de pastagem degradada, a gente obviamente precisa fazer um trabalho muito forte de solo, né? Esse pacote tecnológico, né? De trabalhar com calcário, trabalhar com toda essa questão de acidez do solo para transformar isso numa área produtiva. Isso envolve também a utilização, né, de nutrição do solo, uma nutrição adequada, a poda, a utilização de insumos. Então hoje está se criando de fato esse pacote tecnológico para que de fato você possa buscar altas produtividades. Um fator super importante também é a questão do adensamento de quantidade de plantas por hectare. Vários modelos e arranjos de se plantar cacau. Hoje o sistema tradicional que a gente ouve muito, principalmente falar na novela, ali na região sul da Bahia, é a cabruca. Basicamente esse é um plantio mais antigo, né, que basicamente foi inserido o cacau dentro da floresta. Aí você tem alguns desafios, obviamente, de produtividade, de adensamento. Você tem o sistema agroflorestal, que é muito utilizado no Pará também, que basicamente é o arranjo do cacau com outras árvores, seja açaí, seja banana, seja mandioca, sejam árvores florestais. E a gente tem também o sistema de pleno sol, que, né, é basicamente o cacau a pleno sol, como se fosse um pomar assim, de laranja. E aí também mora uma inovação, porque o cacau ele tinha um paradigma que ele precisava de sombra para poder crescer e se desenvolver. E de fato esse paradigma foi quebrado, né? Você tem áreas de pleno sol aí atingindo bons níveis de produtividade. Que legal. Então, já existem, né? Quando você fala de 3 sistemas de produção, mesmo esse mais tradicional, né, onde você tinha as plantas de cacau misturada com as árvores da floresta, que deve ter uma produtividade um pouco mais baixa, mas é uma forma de utilização. E eu achei fantástico como o desenvolvimento, principalmente a legislação que você diz aqui no Pará, permitir o uso do cacau como uma cultura para desenvolvimento das áreas de preservação, porque ela é uma cultura nativa do Brasil. Então, tomara que isso se expanda também. A Bahia não tem isso hoje, Fábio? Somente o Pará? Somente o Pará e os estados do Pará e Rondônia. A gente vê também que seria muito interessante que principalmente os estados que têm o bioma amazônico, né, Tocantins, a gente está falando de Mato Grosso, né, e os outros estados da região norte do Brasil, que pudessem também ter uma extensão, né, desse aspecto. Porque o cacau ele tem uma grande vantagem, né? Quando você pega uma área de pastagem especialmente degradada, e a gente vê a problemática da pastagem degradada relacionada à questão de lixiviação, a questão de assoreamento de rios, a questão de preservação do solo, e às vezes até a questão de queimadas, né? Muitas vezes o manejo do fogo é utilizado aí para lidar nas pastagens degradadas. O cacau é totalmente diferente. Ele, de fato, ele entra para preservar o ambiente, né? O cacau, por ser uma cultura perene, obviamente ninguém vai, né? Não tem uso de fogo como um instrumento de manejo. Então, onde o cacau entra, ele ajuda na preservação. E o fato mais importante é a combinação desses dois fatores, tanto a preservação ambiental, como também a sustentabilidade econômica que gera. Que o cacau hoje, diferente da maioria das frutas, é uma cultura que é commodity, né? Ela é listada em bolsa, na Bolsa de Nova York. Isso traz uma liquidez para o produtor e uma transparência no nível de preços muito interessante. É algo que a gente está acostumado aqui com toda essa liquidez. Às vezes a gente ouve alguns produtores, por exemplo, de banana, que tem desafios até de recebimento, né, da venda da sua produção. O cacau, hoje, as moageiras, elas formam aí uma indústria muito bem estruturada, né? São formadas, na grande maioria, por empresas multinacionais, e não há alguns desafios básicos que algumas outras culturas de fruta têm. Então, é uma cultura, de fato, certa e líquida aqui para o Brasil. Que bom, que bom. E em termos de tecnologias para controle de doenças, estou perguntando isso
Porque eu lembro dos livros de história que um dos problemas que os produtores no Brasil tiveram foi uma doença chamada vassoura de bruxa, né? Eu acho que isso é um fungo que ataca o cacau, não sei se é bactéria ou fungo. E isso já foi superado, Fábio? Nós já temos materiais resistentes a essas pragas para ter uma maior segurança na produção? Perfeito, essa doença de fato assolou principalmente a região sul da Bahia ali na década de 90. Só para você ter uma ideia, até então, na década de 80, a gente chegou a ter produção na ordem de 420 mil toneladas. Hoje a gente tem metade disso. Então, nessa época, o Brasil era o segundo maior exportador. Hoje, a gente tem uma capacidade, obviamente, no médio prazo, de voltar essa produção e até superar. O que a gente vê muito, professor, é que mais importante do que as doenças são as soluções e as tecnologias que a gente busca para endereçar essas doenças, né? Então, a gente viu a questão da ferrugem asiática na soja, a questão da Helicoverpa amarela na soja, a questão do bicudo do algodoeiro no algodão, a broca do café, uma série de doenças em que em nenhum momento você, causou uma paralisação do desenvolvimento da cultura. São paralisações pontuais, né? E de fato, o que a gente teve ali na década de 90 com a vassoura de bruxa foi uma queda, grande de produtividade durante bastante tempo, e o grande desafio naquela ocasião foi a falta de soluções. Soluções aí, eu estou falando do manejo integrado de pragas, tanto a parte de produtos fitossanitários, como também das variedades. Hoje, o que a gente já tem? Hoje a gente já tem produtos que são registrados para vassoura de bruxa, é um fungo. É muito importante também o manejo preventivo das doenças, assim como a gente tem na soja as aplicações preventivas, os multissítios, a gente também tem que buscar trabalhar dessa maneira no cacau. Então tem esses produtos já registrados. Alguns arranjos, eles dificultam um pouco a questão de aplicações, obviamente a questão do arranjo de uma cabruca, de você ter um pé de cacau no meio da floresta, a dificuldade de ordenação dificulta você ter uma resposta rápida em termos de aplicação, mas hoje sim, hoje tem soluções aí bem eficientes para o controle de vassoura. E além disso, além de buscar apenas uma solução, o que a gente vê hoje é que não existe uma bala de prata para uma doença, Você tem que trabalhar várias áreas dentro da planta, a questão de fertilidade do solo, então a utilização de fertilizantes, isso também é super importante para a planta estar mais resistente, mais forte, e a questão do manejo preventivo. Então hoje o que a gente pode afirmar é que uma plantação bem manejada, ela não tem um grande risco igual se tinha lá no passado. É de fato muito bem manejado e trabalhado hoje em dia. E é uma cultura que tem alto valor agregado, Quem é o maior, não digo concorrente, mas quem são os maiores produtores de cacau hoje no mundo fora o Brasil? Hoje a gente tem uma concentração bem grande ali, concentrada na Costa do Marfim, e Gana e Nigéria. Depois, aqui na região das Américas, a gente tem o Equador. O Equador, por incrível que pareça, ele acaba tendo uma produção maior que a do Brasil, nesse momento. A Indonésia já teve um papel bem forte no passado, hoje a produção é inferior à do Brasil. Mas o que a gente acredita muito é na capacidade que o Brasil tem, de fato, voltar a ser protagonista. Hoje a gente tem essa quantidade de área de pastagem degradada, que são áreas suscetíveis à plantação de cacau. De fato, o Brasil demorou um pouco para reagir, nesse cenário global de cacau. Isso, se a gente faz alguma comparação com o algodão, foi um pouco parecido também, Durante muitos anos, o Brasil ficou distante um pouco da lista de principais exportadores, só que quando voltou, o Brasil veio com toda a força e mostrou para que veio. Eu acho que com o cacau a gente visualiza o mesmo cenário, essa pujança, em função desse crescimento tecnológico, da possibilidade também de se fazer produções com módulos maiores de cacau. Hoje a gente vê bem forte a mecanização entrando dentro da cultura do cacau. A gente tem um projeto ali na região do oeste da Bahia com um parceiro produtor, com o Grupo Schmidt, em que a gente está desenvolvendo de fato um pacote tecnológico que possibilita aí o destravamento de módulos maiores de plantação de cacau. Então você tem áreas maiores, você tem uma rentabilidade maior. Hoje a rentabilidade do cacau, com as cotações atuais, é uma rentabilidade bem interessante, Quando você pensa principalmente em maximizar valor por hectare, é muito interessante.
Então, a junção desses pacotes tecnológicos vai possibilitar o Brasil a ter um papel ainda mais preponderante. E a tecnologia ajuda o produtor a isso. E o produtor brasileiro hoje ele tem que entender que ele precisa ter diversas fontes, principalmente quando a gente fala em commodity, para não ficar amarrado a uma única fonte de renda. Então, se há uma variação de preço, como a gente vê na soja hoje, se ele trabalha só com isso, ele está muito amarrado. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Fábio, você me disse que a Cargill tem 2 linhas, né, de trabalho hoje para auxiliar o produtor no desenvolvimento desse mercado. Uma delas você acabou de citar, que é esse projeto na Bahia. Como é que funcionam esses projetos no auxílio do desenvolvimento de tecnologias e da cultura no Brasil? Bem, primeiro esse projeto que a gente tem na região oeste da Bahia é um projeto com um produtor chamado Schmidt Agrícola, né, com esse grupo. É um grupo que tem, né, uso de tecnologia já para cultura de soja, milho e algodão, e também está acostumado a lidar com a fruticultura. Então, esse grupo já trabalha com a fruticultura na questão da banana e iniciou essa jornada no cacau em parceria com a Cargill. É um modelo em formato SCP, né? Uma nova modalidade muito foi desenhado para parceria de grandes empresas com startup, então a gente recorreu a esse instrumento para construir essa parceria. E está indo muito bem, né? A gente vem desenvolvendo aí uma série de tecnologias empregadas aí para o cacau, algo que a gente já conseguiu determinar qual que é de fato um arranjo ideal, né? Quando se objetiva aí tanto produtividade como sustentabilidade. A gente vê uma precocidade dessas plantas agora bem forte, isso é muito importante na questão de fluxo de caixa, né? Um dos desafios do cacau que a gente tinha que era uma planta que ela ficava durante o período juvenil muito grande, ou seja, um período que você não produz, poderia chegar até 5 anos num caso tradicional. Então a gente já conseguiu reduzir bastante essa barreira, tornando a planta mais precoce. Então esse é um projeto bastante único, como se fosse uma incubadora de criação de tecnologia e pacote tecnológico, só que a gente atua em toda a cadeia, né? Hoje a cadeia é formada basicamente por pequenos e médios produtores, então a Cargill tem um programa muito forte de busca de amêndoas sustentáveis. Então a gente tem um programa hoje chamado PV, que se chama Promise Verified, que nada mais é do que uma verificação, né, de sustentabilidade dessas amêndoas. E ao longo desse processo a gente também apoia alguns desses produtores com assistência técnica. Então, a assistência técnica hoje é um gargalo na cadeia para os pequenos produtores. A gente vem trabalhando também bastante para o fortalecimento das cooperativas, principalmente instrumentalizando o corpo técnico das cooperativas. A cooperativa, na maioria das vezes, acaba sendo muito mais eficiente do que o que é ator econômico no trato com os pequenos produtores. Então, a gente vê um propósito muito grande de fortalecer as cooperativas também. E alguns casos, né, a gente tem uma parceria também com a empresa chamada Belterra, inclusive, que está realizando um plantio aí na região norte do Mato Grosso, na região de Alta Floresta, em que a Cargill está fazendo aí o financiamento da produção. Hoje a Cargill não tem uma cadeia verticalizada de cacau aqui no Brasil, ou seja, a gente fomenta muito indiretamente os produtores por meio de financiamento e também por meio desses programas de assistência técnica e também endereçando alguns temas de destravar tecnologia. Estava comentando há pouco, né, contigo sobre essa força-tarefa que a gente fez de destravar algumas tecnologias com o produtor. Então, ano passado, nós fizemos um trabalho bem amplo de escuta com os produtores e também com os consultores de cacau, esses com um papel muito importante de difusão, no sentido de ampliar o suporte fitossanitário, ou seja, ampliar os registros para o cacau. Então, fizemos esse trabalho, já temos hoje, após esse trabalho, uma quantidade expressiva aí de tecnologia que pode ser utilizada pelo produtor, né, principalmente naquelas aplicações que são calendarizadas. Essa foi uma jornada muito parecida também que o milheto seguiu, né? O milheto ele recorreu muito aos registros do milho para poder obter essas tecnologias do milho. E o cacau, por ser uma minor crop, ou seja, uma cultura de suporte fitossanitário suficiente, a gente pode recorrer também a algumas outras culturas. A gente fez esse trabalho muito forte, olhando de certa maneira para o retrovisor, ou seja, quais são as pragas e doenças que os produtores estavam de fato sofrendo. E a gente conseguiu também, né, obter uma vitória
que foi olhar para frente, né? Ou seja, quais são as doenças que estão afligindo os nossos países, nossos vizinhos, e que de repente faria sentido ter já um registro, e a gente obteve, por exemplo, um registro olhando para frente, por exemplo, da monilias, que é uma praga ainda aqui no Brasil não é tão expressiva. Então a gente conseguiu, junto aí com os nossos parceiros também, a criação desse registro. Então isso vem criando esse arcabouço, digamos assim, de produtos e tecnologias. Muito a questão dos biológicos vem entrando também dentro da cultura do cacau, principalmente a questão de fungos, né? A questão de tricoderma, que vem sendo trabalhado pelos produtores. A gente acredita muito nessa questão de manejo integrado de pragas, né? De você poder trabalhar aí com produtos à base de fungos, de bactéria e de outros agentes biológicos para poder lidar com as doenças. É importante isso, Fábio, e principalmente o que você disse, pensar à frente, né? Porque se a gente for esperar o problema chegar para provocar ou para que isso provoque uma solução, pode ser tarde demais. E entendendo essas tecnologias, né? E eu acho que realmente a cadeia ela precisa estar organizada para buscar uma ferramenta dessa, né? A liberação ou o registro de tecnologias que possam ser utilizadas na cultura, tanto para segurança quanto para manutenção da qualidade. Mas quando a gente fala em produção, Fábio, uma das grandes preocupações do produtor, do agricultor, é ter para quem entregar e saber se essa usina de beneficiamento ou agregação de valor está próximo. Você já nos disse no começo que o Brasil ele consome tudo o que ele produz, então a venda ela é garantida. Mas nós temos nessas regiões produtoras e nessas novas áreas de expansão uma indústria que agrega o valor, porque a amêndoa ela tem que ser processada, né? Primeiro ela tem que ser extraída e depois ela tem que ser processada para que a matéria-prima possa ser utilizada para fazer o cacau e os coprodutos também tenham a sua destinação. Hoje nós temos uma gama grande das indústrias de processamento perto das áreas de produção, e se não, nessas novas áreas, há projetos para a implementação dessa indústria? Perfeito, é uma excelente pergunta. Eu acho que o Brasil, com essa dimensão continental, é sempre um ponto de preocupação, né? A gente entender essa distribuição geográfica. A grande vantagem do cacau, né? E obviamente o Brasil é grande e tem o fator logístico importante, é que ele tem um altíssimo valor agregado, né? Então a gente está falando de um produto que hoje está na casa de $7.000 a tonelada. Então, realmente, esses deslocamentos e a relação frete / custo ou venda do produto, ele acaba sendo menor. Então, hoje, o que a gente tem, basicamente, é uma indústria, a gente chama de indústria moageira, que é formada aí por algumas empresas do setor que compram as amêndoas, processam. Basicamente, são 3 produtos que são gerados, né? Primeiro, o processamento inicial das amêndoas gera um produto chamado líquor, que é a base do chocolate. Você pode estender esse processo para um processo de prensa, e daí você separa em 2 componentes, a manteiga e o pó. Então, são esses os produtos gerados, e isso é oferecido aí para a indústria chocolateira. Hoje, a maior parte da indústria chocolateira, a parte da indústria de moageira, ela se encontra na região sul da Bahia, né, próxima à região ali de Ilhéus, por questões históricas, né? A gente viu que até a década de 80, principalmente, a Bahia tinha um papel bem grande, né, na produção do Brasil enquanto total de amêndoas. A partir de 90, com a questão da vassoura, o Pará também começa a ter uma certa relevância. Então, hoje, a grande parte das indústrias está, sim, concentrada ali na região da Bahia. Você tem algumas outras plantas ali no Pará, né, uma em São Paulo, mas hoje a grande produção está ali no sul da Bahia, inclusive a nossa planta está ali na região de Ilhéus. Obviamente, o Brasil, à medida que aumenta essa capacidade, né, vai ter que se desenhar outros cenários também de processamento. Né? Se a gente pudesse voltar às 420 mil toneladas do passado, seria ótimo. Então, eu acho que tudo isso é muito dinâmico. Fábio, é interessante isso que você disse da relação frete e valor do produto. Então, quando você fala em $7.000 a tonelada, o preço do frete praticamente é pulverizado dentro desse produto para uma distância maior, aí 300, 400 quilômetros a ser levado.
Lá atrás você falou que a mecanização ela tem se tornado uma realidade para a produção de cacau. Só para não passar em branco, a colheita ela ainda é feita 100% de forma manual ou já existe alguma coisa visando aí uma semi-mecanização, uma mecanização da colheita desses frutos? Existem algumas máquinas sendo desenvolvidas, mas essa não é a realidade da maioria dos produtores. O que se tem muito é os processos, principalmente de estabelecimento da plantação, já alguns deles mecanizados. Como você pega, por exemplo, a parte hoje de plantio, você já pode utilizar as transplantadeiras, né, que são máquinas, muitas delas são utilizadas também na laranja, no eucalipto, para você colocar a muda no chão, né, então você já pode fazer isso. Depois de um certo período, né, o cacau ele tem 3 anos, que a gente chama período de formação, onde se realiza podas bem cirúrgicas, digamos assim, para você construir a arquitetura da planta. Esse período aí, obviamente, você tem que fazer podas manuais. Agora, todo o preparo do solo é muito similar hoje aos grãos. Então, toda a parte de preparo do solo, colocar a muda no chão, tudo isso é totalmente mecanizado. Após o 3º ano, você já consegue empregar a utilização de algumas máquinas para poder realizar as podas, então você tem uma mecanização bem forte entrando também. Hoje você faz o manejo e o espaçamento entre as linhas que possibilite você passar trator, então você consegue coordenar as atividades basicamente de roçadeira ecológica de uma maneira mecanizada, a questão das aplicações de uma maneira também mecanizada, a questão do sistema de irrigação mecanizado. Hoje, o próximo desafio grande do setor é, de fato, que você mencionou, a questão de uma colheita mecanizada, né? A gente está vendo como que a gente pode trazer tecnologia, tem muita empresa, né, inclusive de outros países, trabalhando com essa questão de colheita. E também o pós, né? O cacau, ele é uma cultura que ele precisa de uma unidade de processamento, né, após a colheita, que é o que a gente chama de packing house. É um sistema, né, diferente, obviamente, da banana. A banana também tem, mas é um processo em que você pega o fruto, você abre, né, você faz a despolpa, você separa a polpa da amêndoa e você faz o processo de fermentação. Então, hoje já tem equipamento, né, que alguns desses são utilizados no café também para fazer a fermentação. Para você fazer essa fermentação e esse processo pós-colheita totalmente mecanizado. Então, aquilo que a gente vê, às vezes, na televisão, daquelas barcaças que são, né, o paralelo com o terreiro aí do café, aquilo lá já não precisa ser mais feito. E também não seria muito viável quando você pensa numa plantação de 1.000, 2.000 hectares. Né? A gente fez uma conta esses dias e para uma plantação de 2.000 hectares, precisaria de quase um campo de futebol de barcaça, 10.000 metros quadrados, para você poder secar as amêndoas. Então, imagina um campo de futebol, né, profissional para você fazer isso. E hoje tem tecnologia pronta, né, dessa unidade de processamento pós-colheita. Fábio, me chamou uma atenção. Como eu lhe disse que recentemente eu fiz uma aula sobre cafés especiais e nos próximos episódios aqui nós vamos ter um episódio falando sobre cafés especiais. Como que o processo de fermentação ele traz agregação de valor para a qualidade do cacau, para a qualidade da amêndoa? Perfeito, esse é super importante, né? Hoje o que a cadeia espera são amêndoas fermentadas, então tudo isso traz a questão de intensidade de sabor, isso vem sim do processo de fermentação. Esse processo de fermentação, ele basicamente tem que acontecer de algumas maneiras para garantir a integridade da amêndoa. A gente está falando aqui de uma cultura que no final do dia é um alimento, então tem toda uma preocupação também da cadeia em garantir a integridade desse alimento. Então, por exemplo, uma prática passada que não pode ser mais utilizada é a questão do contato principalmente no processo de secagem da amêndoa com fumaça. Então isso não é bem-vindo para a amêndoa, pode gerar uma série de toxinas baseadas em hidrocarbonetos e tudo mais, então isso a cadeia já vem superando. E você tem também novas fronteiras, né, de conhecimento, que é a utilização basicamente de bactérias e leveduras para você melhorar o processo de fermentação. Então, aquele mesmo processo que você tem de bactérias e leveduras no café, né, jacu, que é um tipo disso, ou a utilização de bactérias e leveduras em queijos e vinhos, começa também a pensar nessas possibilidades no cacau. Mas fermentação hoje é um processo ideal, né, que precisa acontecer para de fato acontecer uma
uma boa produção aí de um chocolate de qualidade. Que joia. Nossa, tá dando vontade de comer chocolate, já viu, Fábio? A Páscoa tá chegando, né? Nem fale, viu? A gente fala de um produto que muitas vezes ele é corriqueiro, você encontra chocolate em qualquer lugar, mas quando você começa a evoluir o seu paladar, não estou dizendo que sou especialista, mas quando você começa a consumir um chocolate que tem mais cacau e menos açúcar, porque na verdade tem algumas coisas que a gente compra que não é chocolate, né? Até queijo a gente tá vendo que é algo parecido com queijo. Mas quando você começa a aguçar o seu paladar, você quer cada vez um produto melhor e você passa a entender tanto como o sabor te faz bem, mas como a nutrição daquilo faz bem para a saúde. Então, hoje o Brasil já está com uma mentalidade de alimentação que, lógico, a gente tem que respeitar. A gente sabe que tem muita gente que ainda passa fome no Brasil, né? Um dos países que mais produz alimento, mas a preocupação hoje já é para a qualidade do alimento e não a quantidade e simplesmente matar a fome. E aí começa a entrar esse detalhamento no produto. Eu não posso secar a amêndoa com fumaça porque eu vou mudar uma característica organoléptica ou eu vou agregar algo que eu não quero no sabor. E o Brasil é conhecido, né, Fábio, por chocolates de altíssima qualidade, embora dizem que a Europa tem esses chocolates, mas a base que vai fazer esse produto sai na maioria das vezes daqui, né? Exatamente, e o cacau como alimento, né, ele tem um grande atributo, que é o alimento natural que tem maior quantidade e concentração de antioxidante, né? Então, o primeiro alimento, número 1, depois vem o açaí, mas de fato ele faz bem para a saúde, né? Obviamente, o chocolate de verdade, hoje já tem uma certa legislação também para poder caracterizar o que é chocolate, o que é sabor chocolate. Então, o chocolate de fato é quando tem uma presença grande aí de cacau, né, de manteiga de cacau, né, acima de 25%. E, obviamente, os produtos aí com menor qualidade, você faz a utilização muito de gorduras, né, gorduras hidrogenadas, mistura com pó e tudo mais. Mas o cacau, de fato, o brasileiro tem uma grande qualidade, né? A gente vê algumas marcas também, né, mais de nicho também começando a explorar esses mercados. A gente vê também, recentemente, um produtor brasileiro foi agraciado aí como a 5ª melhor qualidade de amêndoa do mundo no concurso internacional, no concurso da Bélgica. A gente vê que a qualidade brasileira é boa. A gente visualiza também que assim que o Brasil se tornar autossuficiente em cacau, a gente vai possibilitar também criar algumas identificações, alguns labels, né, como o cacau do sul da Bahia, né, que tem uma identidade própria, assim como a França, a Espanha faz, né, para o cacau da Cabruca, para o cacau também ali do Pará. Eu acho que é um mercado muito, muito dinâmico, muito amplo, né, tem um mercado para diferentes clientes também. Bom, essa questão do terroir eu tenho certeza que vai rapidamente passar a ser utilizada, né? Que são as identificações de origem. Eu tenho certeza que você está gostando desse bate-papo. Então vamos aproveitar essa pausa para te dar um recado da Momesso. A Momesso conta com o CEM, Centro de Excelência Momesso, onde são feitos testes constantes de novas tecnologias e também o aprimoramento dos equipamentos por ela desenvolvidos, além da realização de treinamentos para empresas, clientes e parceiros. A grande expertise da Momesso está em criar parcerias duradouras, oferecendo soluções personalizadas para o tratamento de sementes. Para conhecer mais a Momesso e também o Centro de Excelência, acesse www.momesso.ind.br. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Agora, Fábio, estamos chegando aqui no final. É tão bom esse tipo de bate-papo, principalmente quando eu fujo um pouco da área, né? A gente costuma trazer a brasa para debaixo da nossa sardinha, mas é muito interessante ver outras oportunidades. Quando a gente olha, então, hoje, né, o investidor, o empresário ou até mesmo uma cooperativa ou uma associação de produtores familiares, quando ele olha para o cacau hoje como uma forma de investimento,
é uma boa fonte de renda, comparado com o que a gente tinha há algum tempo atrás. Então, quem quiser investir hoje, vale a pena investir e, de alguma forma, há como procurar vocês para que haja um apoio ou um direcionamento de como fazer isso? É justamente esse canal aberto que a gente quer estabelecer com o produtor. A gente tem recebido, de fato, muitas demandas de produtores grandes do Cerrado, companhias agrícolas, que estão avaliando o cacau como uma cultura para, né, trazer essa questão de diversificação. Hoje, de fato, a rentabilidade do cacau está muito boa. Quando você coloca também, obviamente tem que ser realista, considerar preços históricos, também traz um payback interessante. E, acima de tudo, todos esses avanços com mecanização, com tecnologia, isso tem possibilitado você imaginar uma plantação de cacau grande, né, que já está acontecendo, por exemplo, nas regiões oeste da Bahia e alguns produtores. Então, você começa a ganhar escala. Ganhando escala no mercado estável, que segue cotação em bolsa de valores, isso de fato é que vem trazendo os holofotes para dentro do cacau, né? A produção de cacau, a rentabilidade por hectare é muito interessante. Então, se a gente pensar principalmente o Pará, que está bem próximo de onde eu estou aqui no Mato Grosso, é uma região que tem se desenvolvido muito. Era tradicionalmente pecuária, né? A exploração de madeira. Isso continua de forma sustentável, organizada, mas a agricultura tem entrado principalmente nessas áreas de pastagens, que nós temos aí uma grande área a ser utilizada, não digo somente utilizada, a ser potencializada, fazendo tanto com que os grãos possam ser produzidos, mas também outras culturas perenes, como o próprio açaí ou o cacau. Então, quando a gente vê essas possibilidades de diversificação dentro da fazenda, isso é uma segurança para o produtor. E quando você nos traz agora informações novas, né, de uma empresa investindo no desenvolvimento do setor porque há demanda, o produtor tem que pensar essa informação e pensar em trabalhar dessa forma. Ele não precisa começar com 1.000 hectares, né, Fábio? Ele pode começar lá com seus 10, 20, 50 hectares, se for possível, e isso já agrega valor. A partir do momento que ele sente que a cultura se desenvolve bem e que ele tem aptidão para aquilo, aí ele pode ampliar. É uma boa fonte de investimento, principalmente uma reserva para o futuro aí para quem tem filhos ou netos, para deixar uma herança, né? Exatamente, essa é a nossa estratégia junto ao produtor. A gente sabe a importância que o produtor tem nessa cadeia, então a gente vem buscando aí se posicionar de maneira genuína junto aos produtores como parceiro preferencial para o desenvolvimento desses projetos, levando informação, levando conhecimento, aproximando também esses produtores com experiências, né, que deram êxito, né, e como guiar o produtor nessa jornada. A gente tem uma série aí de materiais, estamos bem instrumentalizados para poder apoiar esses produtores que têm interesse, né, em conhecer melhor a cultura, igual o professor comentou, um tijolinho por vez, né, um passo por vez, até que o produtor, ao longo desse processo, ganhe conforto e confiança para ir para grandes projetos. Mas, de fato, é uma área muito promissora. A gente, enquanto o Brasil, comentava há pouco, a gente demorou um pouco para reagir, mas agora eu acho que vai acontecer muito parecido com o algodão, né? O Brasil vai começar a despontar aí como uma participação muito grande também no cacau. Acho que a gente está agora com algumas leis, né, igual essa questão de considerar o cacau aí como recomposição de área de reserva legal, né, um diálogo aberto no setor, né? A gente tem hoje também as associações como a IPC, que é a indústria das mogeiras, o Cocoa Action também, que vem buscando e pleiteando, né, algumas necessidades para os produtores. Então, a gente está agora, de fato, caminhando para isso. Show de bola. Que bom. Fico feliz de saber disso. Se quem está nos ouvindo aqui quiser mais informações, tem um link ou no site da Cargill, tem onde buscar essas informações para que eles possam entrar em contato com vocês, Fábio? Na verdade, eu acho que o melhor canal seria mesmo me enviar um e-mail, viu? Quem tiver, né, com maior interesse pela cultura, pode me enviar um e-mail, a gente vai endereçar aqui internamente. É Fábio_Marques com S, @cargill com 2Ls.com.
Perfeito. Eu vou deixar na descrição aqui do podcast o seu e-mail e tomara, né, que as pessoas tenham interesse. Na verdade, eu tenho certeza que isso vai acontecer e é muito legal trazer aqui mais uma opção de culturas nesse Brasil, que na verdade não é mais uma, ela já estava aqui quando a gente chegou, né, Fábio? E movimentou durante muito tempo a agricultura desse Brasil e tá aí. Logo nós estamos mais 1-2 semanas, né, depois agora da publicação desse podcast hoje, nós estaremos na Páscoa, então vocês vão lembrar bastante disso. Vamos aproveitar esse rápido intervalo para te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma sementeira? Já visitou uma indústria de beneficiamento de sementes? Não? Então eu vou te dizer que é incrível. Lá, todo o material colhido nos campos de produção de sementes é recebido e beneficiado até formar os lotes de sementes padronizados e prontos para serem armazenados ou semeados. E agora você tem a oportunidade de conhecer uma sementeira virtualmente, com apenas alguns cliques. É isso mesmo, pelo celular ou pelo computador, a Agrosol te leva para dentro da sementeira. O Agrosol 360 é uma plataforma de visita virtual com um tour de 360 graus pela unidade de beneficiamento de sementes, passando também pelo laboratório de controle de qualidade, canteiros para teste de emergência de plântulas e o Seed Place 163, que é o centro de distribuição de sementes da Agrosol, estrategicamente localizado na BR-163 em Sorriso. Ah, e tem mais. Além da visita pela unidade de produção, no Agrosol 360 você entrará em um dia de campo exclusivo, podendo caminhar pelos campos de demonstração, visualizar as cultivares em campo, além de interagir com todo esse conteúdo. Para fazer esse tour, basta acessar www.agrosol360.com.br e lá você será recepcionado pelo Eduardo Dalastra, o CEO da Agrosol Sementes. Diz aí, Eduardo. Seja bem-vindo à Agrosol 360, uma plataforma desenvolvida para receber você aqui dentro da nossa casa. Desde 1999, a Agrosol Sementes trabalha lado a lado com o produtor rural, comprometida com o sucesso das lavouras de soja de Mato Grosso e de todo o Cerrado brasileiro. Através desse espaço virtual, você pode visitar nossa unidade de beneficiamento em Campo Verde, nossos canteiros de emergência, nosso laboratório, o Centro de Distribuição e Serviços em Sorriso, o Seed Place 163 e ainda conferir um dia de campo com um espaço exclusivo para demonstração dos nossos produtos. Espero que você faça uma boa visita. Um grande abraço. Fábio, prazer muito grande conversar com você, né? A sua forma muito leve de conversar e trazer informações. Não é um mercado simples de se entender, mas você já está aí há um ano olhando e literalmente sobrevoando esse mercado que a gente vê e acompanha você. E eu fico feliz de saber que o Brasil tem potencial para crescer e se tornar novamente aí um líder mundial. Recentemente a gente viu o Brasil é líder na produção de açúcar, é líder na produção de soja, é líder na produção de laranja, como você disse, né, da sua região, café. Então o cacau é mais uma das riquezas do Brasil e a gente tem que realmente trazer quem tem interesse em melhorar e aumentar a renda do produtor com produtos nativos aqui do nosso Brasil. Muito obrigado, viu, Fábio? Eu agradeço. Nós temos uma oportunidade de deixar esse legado para o Brasil, né? Acho que a gente está motivado em busca dessa transformação, com a visão correta, trabalhando dia a dia para poder, de fato, né, engajar as peças fundamentais, né, para fazer essa transformação, e isso necessariamente passa pelos produtores. Show de bola. E aqui, esse canal que é o Mundo Agro Podcast, que você já conhece, muita gente conhece, está sempre aberto e vai ser sempre uma vitrine para quem quer investir e desenvolver essas tecnologias. Fábio, muito obrigado. Cargil, muito obrigado por disponibilizar o tempo do Fábio, trazer aqui essas informações. Que vocês tenham uma Páscoa doce,
ou com 70%, 80% de cacau, que é um antioxidante muito bom. Lembrem desse cacau que vem aqui do Brasil. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todos. E na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, até mais e a gente se vê por aí. Valeu, Fábio, muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, professor. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Esse episódio do Mundo Agro Podcast foi um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial.